Para o nosso contexto, antes de eu falar sobre as águas, os níveis da água, né? Desta água, ele diz aqui que esta água saía para o oriente, que a porta da casa, a casa estava virada para o oriente, e que o homem, ao sair, ele saiu medindo para o oriente. E o oriente é o leste. Aqui, como profeta, né, eu quero tomar esta palavra, porque nós, aqui em Paranaguá, nós estamos na região leste do Paraná. E eu quero tomar essa palavra como uma palavra profética para esta igreja, para esta cidade. Que estas águas estão vindo para o leste. Amém? Tome posse. As águas do templo, as águas do santuário estão correndo para o leste. Amém? Amém. Então toma posse da palavra. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte: que este homem, esse ser celestial que apareceu ao profeta Ezequiel, a palavra diz que ele tinha um cordel nas mãos, e com esse cordel ele mediu 1000 côvados, que quer dizer 500 metros. E o profeta diz: e ele me levou. Veja só, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Esse me fez passar pelas águas me mostra que Ezequiel era conduzido por este homem. Ezequiel foi conduzido por este homem, por este ser celestial, a esses 500 metros. Então eu quero fazer aqui algo com vocês. Quero chamar aqui o irmão Sandro para dar uma ajuda para nós aqui. Vai lá, irmão Sandro, você vai ser o profeta Ezequiel agora. Lá no comecinho. Pode ficar aí, tá bom. Já foi 1000 côvados. Veja só, o profeta Ezequiel estava em terra seca, certo? Grave isso. Estava em terra seca, o profeta Ezequiel estava seco, e o homem, eu vou fazer a parte do homem, o homem com o cordel mediu 500, fica aí, mediu 500 metros, mediu 500 metros, já mediu, pegou Ezequiel, vamos Ezequiel, 500 metros. E aí? O que é que você sentiu? Que a água está acontecendo? Mediu mais 500. Mediu mais 500. Volta. Tenha paciência comigo. E aqui vai ele. Mais 500 metros. E aí? Amém. Obrigado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem nos guia e nos leva aos níveis mais profundos é o Senhor. Agora, você quer ser conduzido por Ele? Você realmente deseja ser conduzido por Ele? Deixa eu dar uma notícia para você. Se as águas estão batendo já nos nossos tornozelos, então é porque 500 metros já foi medido. E que como igreja, eu estou dizendo como igreja, porque eu acredito que não são todos que já molharam os seus calcanhares e os seus tornozelos, mas como igreja nós já caminhamos 500. Amém? Mas eu quero dizer para você que os outros 500 já foram medidos. O Senhor já mediu mais 500.
Mas quem é que vai caminhar mais este 500 metros? Ezequiel se deixou levar por aquele homem, ser conduzido às águas. Ele não se recusou. E se você perceber, ele não questionou. Tudo bem, você pode dizer, mas com as águas até os joelhos ainda existe ainda uma segurança, algo, mas e depois? Quando as águas chegaram aos lombos e depois que foi mais fundo ainda, você não vê Ezequiel questionando ou Ezequiel com medo, porque aquele homem estava conduzindo Ezequiel. E quando Deus está conduzindo as nossas vidas, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos questionar, nós não precisamos travar no meio do caminho, porque quando o Senhor está nos conduzindo, tudo vai dar certo. Foi o que Ezequias falou. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É vontade de Deus, é a vontade do Senhor, é a vontade de Jesus, é a vontade do Espírito Santo que você venha para águas mais profundas. Eu e você precisamos, nestes dias, porque eu quero falar algo sério para os irmãos, nós estamos num momento muito delicado. Eu já falei isso e vou falar de novo. Nós estamos num momento maravilhoso, extraordinário, poderoso, mas num momento muito delicado. É um momento em que nós precisamos perceber a presença de Deus. É um momento que nós precisamos amar esta presença. É um momento em que nós precisamos preservar esta presença neste lugar, mas não só neste lugar, mas preservar na nossa vida. Porque a presença de Deus, ela é sensível. Você pode afugentar a presença de Deus da sua vida, sabia? Nós estamos vivendo esse momento delicado, por isso nós precisamos buscar do Espírito Santo o que realmente nós precisamos fazer para preservar esta presença na nossa vida, mas não só preservá-la, mas que ela venha aumentando a cada dia em nós, neste lugar, nesta cidade. Nós não podemos descansar, porque recebemos algumas coisas boas, porque recebemos apenas uma amostra grátis de Deus. Nós não podemos cruzar os braços, mas nós precisamos caminhar, deixar o Senhor nos conduzir, do jeito dele, da forma dele. E isso está falando o quê? Do governo de Deus na minha vida e na sua vida. Vai ser da forma dele, vai ser do jeito dele, não tem para ninguém. Você vai deixar ele conduzir você para o próximo nível? Você vai deixar ele te conduzir para o próximo nível? Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: que se nós alimentarmos dentro de nós aquilo que nós achamos, aquilo que a nossa mente diz que é certo ou diz que é errado, se nós deixarmos a nossa vontade, o nosso querer em evidência na nossa vida, nós nunca vamos experimentar
que Deus tem para nós neste tempo. Você pode até ver outros experimentarem. Por isso que eu faço uma pergunta, e eu sempre peço desculpa por causa disso. Por quê? Você está realmente querendo, ou você está pegando carona? Em igreja, o que o Senhor tem para fazer neste lugar é o extraordinário. E eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês vão ficar surpresos com as pessoas que vão começar a vir nesses cultos aqui. Mas nós precisamos deixar Ele nos produzir. Amém? Agora veja só. O tema dos famintos que teve aqui na igreja, qual é? Descendo as águas. Olha, 500 metros. Mediu primeiro 500 metros. O que aconteceu? O que aconteceu? Não é a água que subiu. Não foi a água que subiu. Foi o profeta que desceu. É bem diferente. Ah, Senhor, suba as águas neste lugar. Por favor, Senhor, nós queremos um nível grande de águas neste lugar. Mas quando foi medido 500 metros e o profeta foi conduzido, foi levado, deixou-se levar, ele então desceu um pouco. Mais 500 metros, ele desceu mais um pouco. Mais 500 metros, desceu mais um pouco. Mais 500 metros, ele desceu tanto que ele já não tinha mais os seus pés no chão. Então veja só, se você quer águas profundas, você precisa descer. Se você deseja águas profundas, você precisa descer. Mas descer é difícil. Descer é difícil porque descer é se humilhar. Descer não é fazer a sua própria vontade. Descer é abrir mão das suas convicções, dos seus achômetros. Descer é ter que pedir perdão. Descer é ter que amar o inimigo. Descer é ter que pagar as contas de uma forma correta, certa. Descer é se humilhar. Descer é deixar de ser para não ser. Quem quer descer? Nós vemos no mundo, o que nós vemos no mundo? As pessoas querendo subir. A pessoa que estuda muito, que faz os seus doutorados, se ele não tomar cuidado, ele se torna uma pessoa soberba, altiva, que ninguém suporta. Porque ele acha que ele subiu tanto, que todo mundo está lá embaixo. O homem tem a natureza de querer subir. Mas Deus quer que eu e você venhamos a descer. E nessa descida, você não vai descer sozinho, você está sendo conduzido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus.
Eu sei que vocês já ouviram isso, mas eu vou falar. Já teve um apóstolo falando sobre isso aqui. Primeiro 500 metros. Quantos já foram na praia aqui? Pergunta a Lula. Quantos já foram na praia? Em praia mansa. Não naquela da onda lá, aquela da onda lá você sai mais cansado que chegou. Mas aquela assim que é bem calminha. Você entra, vamos pensar nos primeiros 500 metros, você entra, o que acontece? Você começa já a ter um pouco de dificuldade para caminhar. Não é verdade? Porque você tem que empurrar o peso da água. Vai fazendo aquele, né? E aquilo começa a tirar, pouquinha coisa, começa a tirar alguma insegurança tua, algumas coisas que você tá ali ainda, tem uma segurança para você. E quando o Senhor mede mais 500, que vai chegar até o joelho, você pensa muito. Se eu andei até 500 metros, já estou me sentindo desconfortável, e eu vou dizer uma coisa para você: todos nós vamos nos sentir desconfortáveis. Todos. Ninguém aqui é perfeito ao ponto de não se sentir desconfortável. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Quando você estiver com as águas nos joelhos, você vai começar a ter menos controle sobre o seu corpo. Aí trazendo para as coisas espirituais, você vai ter menos controle sobre as coisas da sua vida. Quando você estiver com as águas aqui, pelos lombos, quando você vai na praia, está com a água nos lombos, o que começa a acontecer? Você consegue ficar de pé? Você consegue ficar ali, posicionado, duro? Não, você já começa a balançar para cá, balançar para lá, e a coisa, para Deus, começa a ficar boa. Para Deus, a coisa começa a ficar boa, porque você está perdendo o controle de si mesmo. Você está saindo do controle, está começando a sair do controle da sua vida. E tudo que é nascido do Espírito é assim. Ele é conduzido para onde o Senhor quer que ele vá. Mas quando as águas chegarem ao ponto que você não tem mais pé, aí você está debaixo do governo de Deus. Aleluia. A única coisa que você vai poder fazer é nadar. E não é contra a corrente. Nadar a favor da corrente. É para cá, Senhor, que está correndo o rio? Estou nadando para cá. Mudou para lá? Você não vai ter mais o controle da sua vida. O Senhor vai estar. Mas quem está disposto, de fato e de verdade, a ir para as águas profundas? Pense em algumas coisas agora que você teria que colocar no altar de Deus e dizer: Senhor, eu quero águas profundas. Alguma coisa que ainda te prende, alguma coisa que te governa, alguma coisa que te impede de ir mais além. Eu entendi por que houve aquela troca de presentes aqui. E houve trocas aqui de grandes valores. Por que o Senhor fez isso? Mostrando que nós precisamos nos desapegar das coisas terrenas, nos desapegar dos desejos terrenos. E eu não estou falando nada aqui estranho, diferente.
É o que nós temos ouvido dia após dia neste lugar. Como que eu posso estar debaixo do governo de Deus se eu não tenho coragem, não tenho o desprendimento de pegar um sapato desse que já está velho e dar para um irmão? Como que eu quero águas profundas se eu tenho um relógio e eu não consigo ofertar esse relógio para outra pessoa que Deus já orientou, mostrou, colocou um outdoor na frente? E teve situações assim. Tem pessoas, eu me arrisco a dizer, tem pessoas que o Senhor pediu e até hoje não deu, até hoje não se desprendeu, até hoje olha para a irmã que o Senhor apontou, mostrou e fica, puxa, era para mim. Era não, ainda é. Se você quer águas profundas, ainda é. Ah, o Senhor falou para mim que eu tenho que perdoar fulano, mas eu vou perdoar se ele fez isso, se ele fez aquilo para mim. É para perdoar. Você quer águas profundas? Perdoe, se humilhe. Ah, Senhor, mas foi ele que fez, foi aquela pessoa que fez tudo, e o Senhor ainda quer que eu vá lá dizer para ela que eu amo? Vai lá e diga. Você quer águas profundas? Ah, pastor, mas tem uma pessoa aqui na igreja aqui, ó, que não me cumprimenta. Aí o Senhor diz assim: não, mas você vai lá e cumprimenta ele. Eu ir lá cumprimentar ele. Ah, não, aquele irmão ali está disciplinado, não olha para ninguém. Vai lá cumprimentar. Ah, não vou sim. Ah, eu não vou fazer um negócio desse aí. Não vou me humilhar tanto. Lembre-se de uma coisa: Deus conhece o teu coração. Deus conhece o coração da outra pessoa. O caminho para as águas profundas, e eu fiquei assim maravilhado, porque o pastor João ministrou na primeira e na segunda, e ele ministrou sobre isso. Nós oramos juntos, vemos a palavra juntos, mas na hora que vai preparar, né? E o pastor João, pelo Espírito Santo, trouxe um título da mensagem dele, que se nós queremos, o caminho das águas profundas é a humildade. E Jesus diz o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ezequiel, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Bem. E aí, Ezequiel? Quer mais um lance? Ezequiel, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Daí, Ezequiel, como é que estão as coisas? Quer mais um lance? Quer ir mais fundo? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Agora, Ezequiel, você quer estar debaixo do governo de Deus? Você quer estar totalmente envolvido pelo Senhor? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Irmãos, não adianta. Se nós tivermos um coração altivo, soberbo, um coração que não se dobra, e não é diante dos homens, não se dobra diante de Deus, nós vamos chegar a lugar nenhum. Porque quando Deus fala para mim, assim, vai lá e peça perdão para o teu filho, e eu digo assim, não, meu filho não vou pedir, porque eu não vou me dobrar diante do meu filho. Isso é uma humilhação. Fui eu que criei esse menino, fui eu que limpei ele, que troquei as fraldas, eu fiz tanta coisa para essa criança, para esse rapaz agora eu vou ter que pedir perdão para ele, ou alguma coisa parecida?
Quando eu estou falando isso, eu não estou deixando de me dobrar diante do homem. Eu estou deixando de me dobrar diante de Deus. E aí eu canto: Rei da glória, maravilhoso és, não há outro igual a ti. Rei da glória, né? Quanto mais te vejo, mais eu amo, né? Assim, você que me ajuda aí. Agora, se eu e você não nos dobramos diante daquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer, nós realmente estamos vendo Ele? Estamos vendo o Senhor? Quer ver a coisa ficar mais forte ainda? Será que você está vendo Ele na vida do seu irmão? Você não consegue lhe pedir perdão do seu irmão? Pedir perdão para Deus é fácil, para Jesus é fácil, não é verdade? Não é fácil pedir perdão para Jesus? Mas para o irmão é difícil. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos tomar o caminho da humildade. Sem relógio hoje, preciso dar uma olhada aqui. Nós precisamos ir por este caminho. Olha só. Abra comigo 1 Pedro. Segura o Ezequiel 47. Pedro 5. Versículo 5. Rogo-vos igualmente, jovens. Cadê os jovens? Quero ver se vai ter rumor depois. Brincar um pouco é bom, né? Ó. Rogo-vos igualmente aos jovens. Cadê os jovens? Pode fazer rumor. Maravilha. Sede submissos aos que são mais velhos. Foi os mais velhos ou foram os jovens? Jovem, é porque a palavra aqui está pegando você aqui. Você tem sido submisso aos mais velhos? Você está entendendo aqui que não está falando sejam submissos somente aos seus pais? Agora, vamos pegar um pouquinho mais forte. Você é submisso ao seu pai e sua mãe? Ou a pessoa que é responsável por você? Você é submisso ao seu professor? Mesmo que ele seja bom ou ruim? Agora, você tem sido submisso aos mais velhos desta igreja? Quando o mais velho dessa igreja chega para você e diz algo para você que você acha que ele está fora do tempo, aí você fala assim: esse velho aí, eu queria, né? Você não fala para ele, mas você fala para você mesmo, de repente do teu amigo. Mas cara, esse velho não sabe o que está falando? Algumas coisas precisam mudar no nosso meio. Os mais velhos precisam ser honrados pelos mais novos. Aí pega todo mundo. Porque sempre alguém é mais velho do que a gente. Ó, porque ele diz aqui, ó: submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns para com os outros. No trato de um para com os outros. Sabe o que faz a diferença na igreja dos outros grupos que existem? A igreja, eu digo, do Senhor Jesus Cristo, é por causa do trato que nós temos uns com os outros.
Quantas pessoas já subiram neste púlpito para dar o seu testemunho e dizer: eu fiquei aqui, porque quando eu cheguei aqui eu vi algo diferente. O trato das pessoas, como elas se tratam. E isso precisa continuar, isso precisa aumentar no nosso meio. É por isso que a palavra diz lá em Atos, que a igreja caía na graça do povo, de todo o povo da cidade. Porque era um povo diferente. É um povo que aprendia a honrar, era um povo que aprendia a se submeter, a fazer as coisas certas. Eu fiquei, que já mostrou testemunho meu, eu fiquei muito feliz. Eu fui na casa da minha mãe e eu tive que socorrer um tio meu, estourou um pneu do carro dele, daí eu fui com meu pai. Meu pai é espírita desde que eu nasci. E minha irmã está começando a ir lá naquela PIB, né? Primeira lá do... Esqueci o nome do pastor. Piragina. Ele me disse algo. Ele falou assim: se tua mãe e a tua irmã firmarem lá, eu também vou. Sabe por quê? E sabe por que ele falou isso? Ele falou assim: olha, eu estou cansado de ir aqui num centro aqui que eu vou, e é sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, as pessoas também se tratam sempre do mesmo jeito, não tem um ensinamento, não tem uma luz para a vida da gente. Mas eu percebo que aí nessa igreja aí que a tua mãe está indo, existe ensinamento, daí existe algo ali que muda a vida das pessoas. Glória a Deus. Essa é a diferença da igreja, meus amados. Mas a igreja aprende, vai aprendendo isso debaixo de um espírito de humildade, de um espírito de humilhação, de submissão. Mas acontece que tudo bem que as coisas já estão acontecendo, mas Deus quer mais. Tem mais de Deus para mim e para você. E nós precisamos ir mais fundo nisso, para alcançar profundezas em Deus. No trato uns com os outros, cingivos todos. De quê? De humildade. Cingivos alguns de humildade. Cingivos todos. Cingivos todos de humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisamos nos cingir, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele resiste o soberbo, mas ele concede a sua graça ao que é humilde. Maravilha? Não é bom isso? Ele concede a sua graça ao humilde. Então, por que o receio de ser conduzido? Se enquanto você estiver sendo conduzido, a graça dele vai sendo concedida a você. Ah, mas tem esta área na minha vida que parece que é difícil, ela governa a minha vida. Mas se você for assim: Senhor, me conduz, Ele vai dar graça, Ele vai conceder graça para você, e você vai vencer esta área na sua vida, e você vai para águas profundas. Ele concede a sua graça. A palavra diz que Deus não deixa você passar por uma situação que você não venha suportar, e que Ele não pede nada para você que você não possa dar a Ele. Não tenha medo. O que Ele está pedindo para você? Esses dias eu dei uma palavra que veio ao meu coração para um jovem aqui da igreja, e depois a mesma eu falei para um pastor que está em unidade com a gente, porque o Senhor... Se Deus está pedindo para você que você caminhe com Ele 1 milha,
Caminhe com Ele duas. Porque Ele sabe o que está. Você acha que o nosso Deus está fora de controle? O que está fora de controle, irmão, é a nossa alma. Quando você faz um jejum prolongado, o que acontece? A tua carne fica louca, fica desvairada, fica doida. É mentira? A propósito, o Senhor tem pedido para você caminhar algumas milhas em jejum? Já começou a caminhar? Vamos continuar aqui a leitura. Estamos indo para o final. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Quando você se humilha, você está se humilhando debaixo da poderosa mão do Senhor. Você está se humilhando debaixo da destra do governo de Deus. Humilhai-vos, para que Ele, o Senhor, preste atenção, para que Ele, o Senhor, em tempo oportuno, vos exalte. Olha, se humilhe, porque no tempo oportuno, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te levar para um lugar alto, Deus vai te levar para situações mais profundas com Ele, com revelações mais profundas, ampliando a sua visão espiritual, o seu entendimento das coisas de Deus. Nas situações que hoje também você acha que está sendo humilhado, se você souber passar por elas, debaixo da poderosa mão do Senhor, que concede graça àqueles que são humildes, você vai ser exaltado. Voltem no Ezequiel 47. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O desejo do Senhor é que eu e você venhamos a mergulhar nele. Você quer mergulhar em Deus? Ele quer que você esteja molhado, encharcado dele, mergulhado em Deus. Como diz aí a profeta Ana Mendes, né? Você já não vai saber quem é você e quem é ele. Quem é ele e quem é você. Porque você vai estar tão misturado nele, e ele vai estar tão misturado em você, que você já não vai saber quem é você e quem é ele. E isso é bíblico. Jesus diz: eu estou fazendo essas coisas para que nós sejamos um com Ele. Mergulhados em Deus. Amém? Ele me disse: não. Ele disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio,
Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado, e ali ele mostra tudo aquilo que ele começou a ver, a visualizar, tudo aquilo que o Senhor começou a falar com ele. Agora, vamos lembrar do começo da ministração. Ezequiel estava em terra seca, estava seco. Ele começou a descer o rio, ele começou a descer as águas, e quando ele foi até a parte mais profunda, aonde o governo de Deus agora estava estabelecido na vida dele, o homem toma Ezequiel, tira ele daquela parte profunda, falando da questão da humilhação, falando da questão da humildade. Ele se humilhou. Aquele que se humilha, ele é exaltado. Depois que ele chegou até a última etapa daquele procedimento de Deus na vida do profeta, o homem toma, mais uma vez, conduzindo. Quem conduz você para a exaltação não é você. Não adianta você querer se conduzir para ser exaltado, você nunca vai ser. Quem vai conduzir você para a exaltação é o Senhor. É Ele que exalta a quem Ele quer. É Ele que exalta a quem está preparado para ser exaltado. O que aconteceu com o profeta Ezequiel? Aquele homem tomou o profeta e o levou para a margem do rio, trouxe ele para a margem do rio. Isso quer dizer que o que aconteceu agora? Primeiro ele desceu, não é verdade? Mas se ele voltou para a margem do rio, o que aconteceu? Ele subiu. E quando subiu, subiu encharcado. E quando subiu, subiu molhado. Quando subiu, subiu diferente de quando desceu. Porque quando subiu, não viu. Mas depois que subiu, começou. As revelações de Deus chegaram até o profeta. E ele começou a ver as árvores, os peixes, aonde essas águas passavam, iam sanando os lugares doentes. Está entendendo, meu amado? É isso. Estende as asas e toma-os e os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Eu vou ler numa outra tradução. Diz assim: como uma águia desperta a sua ninhada, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, tomando-as e as carrega enquanto voa. Apenas Adonai guiou o seu povo. Eu viajei aqui sobre a questão do governo de Deus sobre as nossas vidas, de não ter receio de ir para as águas profundas, deixar que Ele te conduza. A palavra diz assim: como a águia desperta a sua ninhada. O Senhor tem despertado a sua ninhada neste lugar. Ele tem despertado as nossas vidas. Ele tem despertado você, águia. E fica esboçando sobre o inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você, trazendo para nós aqui. O Senhor está esboçando este lugar. Despertado você já está. Você fala para mim que você não está despertado, você misericórdia. Você está despertado, o Senhor já despertou você. Agora Ele está esboçando o ninho, olhando para suas águiazinhas, suas filhinhas, seus filhinhos. Ele está aí. E Ele estica as asas. Ele estica as asas. Ele está com as asas esticadas aqui nesta noite. E aí? É
pergunta: você vai subir? Você vai deixar ele te levar? Toma-os e carrega. Isso é maravilhoso. Toma-os, os seus filhotes, e carrega enquanto voa. Vamos pensar nisso. É maravilhoso. Desculpe de me alongar um pouco aqui, mas pense comigo, nossa mente pequena. Pense o Senhor esvoaçando este lugar. O teu papai, aquele que te ama, aquele que deu Jesus Cristo para morrer no teu lugar, para que você fosse filhinho dele, agora ele estende as suas asas para que você esteja nos seus ombros ou nas suas asas, e agora ele sai voando. Imagina que coisa extraordinária. É uma coisa linda, né? Agora, quem está voando não é você. Quem está voando não é você. Quem está voando é papai. E se ele começar a voar para alguns lugares que você não gostaria de voar? Ele vai voar para os lugares aonde você precisa ir. Às vezes aquele lugar que você acha que você não precisa ir, é bem aquele lugar que você precisa ir. Amém? É Adonai que nos conduz. Amém? Então não tenha receio, mas deixa Adonai te guiar. Deixa Adonai te segurar. Márcio, quer águas mais profundas? Então deixa o Senhor te conduzir. Quer águas mais profundas, Júlio? Deixa o Senhor te conduzir. Quer águas mais profundas, Edson? Deixa o Senhor te conduzir e te levar. Vai para as asas dele. Ou toma na mão dele e fala: Senhor, me leva para o fundo, eu quero. Quer mais, Adriano? É por aí, minha amada. Você mesmo está dando uma risada, né? Está feliz? Está do lado desse nosso currículo. Daí, meu amado, águas mais profundas. Lembre-se aí, meu amado, minha amada. Toshio, lembre-se, não é a água que sobe, é você que desce.